Um bom dia, um bom dia para vocês, bom trabalho para vocês e vou fazer esse vídeo aqui para soltar o sonho e as Santas Escrituras referente ao sonho. E algo que eu vou soltar para vocês, o versículo, é Jeremias 23, o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, bora para cá? Que Deus abençoe esse dia de vocês, que Deus abençoe o trabalho de vocês, que Deus abençoe a família de vocês, que esteja sempre no controle das nossas vidas, né? E algo que eu vou ler para vocês, vou ler nas Santas Escrituras a respeito das minhas visões para vocês. Bora para cá? Ó, eu sonhei que eu tava numa casa. Nessa casa que eu tava, chegou pessoas de viagem. Essas pessoas que chegaram de viagem, glória a Deus, elas se organizaram, elas foram fazer comida. Eu peguei um pezinho, na que eu estava cortando verdura, eu peguei um pezinho de cebola e saí dessa casa onde eu estava, fui para outra casa plantar. No caminho que eu vou, eu olhei para o céu, vi um pedaço de um templo no céu. Ele era todo branco, só que em cima tinha uma listra marrom, separando a pintura branca, e para baixo tinha um desenho. Um amarelo bem clarinho, um azul bem clarinho e um preto. Quando eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu e eu continuei o meu caminho, fui para outra casa. Cheguei na outra casa, eu plantei esse pezinho de cebola na frente dessa outra casa. Lá na frente dessa casa tinha um poço, a área estava úmida e o poço estava cheio, a água azul marinho escuro transbordando. E essa casa ela não tinha teto, não tinha teto e só tinha um portal, né? E quando eu terminei de plantar esse pezinho de cebola, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi 3 homens descendo do céu para a terra. 3 homens. Aí eu disse assim, eu vou ver quem é. Na hora que eu disse isso, ele já viu o meu encontro. Na hora que eu me levantei para ir, né, ele já viu o meu encontro. Quando ele viu o meu encontro, 2 ficou no meio da rua e um viu o meu encontro. Ele chegou para mim e disse assim, cadê? Aí eu peguei e disse assim, vocês me perdoem quando eu demoro um pouquinho para falar. Tô bem da garganta não, nem os narizes também. Mas tô fazendo, né? Ó, E naquele momento que ele chegou pra mim e disse assim, cadê? Eu disse assim, tem 3 casas ali pra trás. E eu e ele, nós temos que olhar essa casa. A primeira casa ele disse um não. A segunda também ele disse, a primeira casa tinha uma mulher lá dentro, tava com a porta aberta. Eu disse não. Na segunda casa a porta estava fechada. Ele também disse um não. Quando foi na última casa, eu abri pra ele uma brechinha da porta, ele olhou, eu olhei. E a mulher que tava lá dentro, ela olhou, ele colocou um semblante de alegria no rosto. Tava na minha voz, começou a falhar. Ele colocou um semblante de alegria no rosto, ele se virou pra mim, deu um sorriso, eu deixei ele lá e eu fui lá pra frente da casa onde eu plantei esse pé de cebola. Quando eu vou chegando, ele já vem atrás de mim com essa mulher. Ela não tava mais como eu vi ela tava toda parada, ela não se movia mais pra nada. E ele colocou ela lá, vocês me perdoem, ele colocou ela lá suspensa do chão, mesmo no centro da porta, ela suspensa do chão. Eu pensei que ele ia levar ela naquela hora. Quando eu vi ele colocou um rosto tão de decidido. Quando eu vi ele, glória a Deus, quando eu vi ele, colocou ela lá, eu disse assim, vou perguntar para ele se de onde ele veio. Ele não viu Jesus. Eu cheguei para ele e perguntei, de onde tu vem? Tu não viu Jesus, não? Aí ele parou perto do meu lado, eu olhei pro rosto dele, e na hora que eu olhei pro rosto dele, eu me acordei. Aí como se ele parou assim, se tivesse botado um semblante assim, não tá me conhecendo? E eu me acordei, né? E na hora que aconteceu, eu disse assim, eu não tô entendendo nada desse sonho, me deixa eu dormir mais um pouquinho. E eu fui dormir, né? Tô tentando falar com vocês. E eu fui dormir. Na hora que eu dormi, eu saí com a cabeça de uma mulher, toda maquiada. A sobrancelha dela correndo, o cabelo dela estirado, o rostinho dela cheio de pó, os lábios dela com batom, ela tava toda maquiada. E ela falando sobre maquiagem. E eu olhei assim pra ela, quando eu olhei assim pra ela, eu me acordei, né? Aí quando eu me acordei, eu entendi esse sonho todinho. Aí, algo que eu vou dizer pra vocês, essas pessoas são as pessoas do arrebatamento que chegaram nessa casa. Esse tempo que eu vi no céu é o que está nos esperando, a Nova Jerusalém. E esses 3 homens é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse que veio ao meu encontro assim, cadê? Esse aí é Jesus, nosso Salvador. E algo que eu vou dizer a vocês, sobre essas casas, sobre esse pé de cebola, é muito choro. E sobre esse tanque cheio d'água, o tanque não, é o poço cheio d'água, água azul marinho, isso é muito choro.
É muito choro do povo de Israel. Essa casa, que estava esse poço, ali é o templo em Israel, que está só o muro essa casa, que está só as paredes erguidas, e a parede erguida e o portal. Então, é o templo em Israel, que lá está só o muro da lamentação e o portal onde as pessoas entram para cultuar não, para chorar mesmo. Não vão cultuar, vão chorar, fazer pedido ao Senhor, né? Então, e essas outras 3 casas, essas 3 casas, elas estavam em funcionamento. A primeira casa, algo que eu vou explicar a vocês: casa representa o templo do Senhor aqui na terra. Mulher dentro da casa representa a religião. Representa a religião, mulher dentro da casa. Então, a primeira casa, a porta estava aberta para ele. Mas era uma mulher que estava lá dentro e ele disse o não. Não, ele não gostou não, entendeu? E a outra, vou explicar novamente a vocês. Mulher representa a religião. Ele não se agradou daquela religião. Qual foi que ele não se agradou? O templo católico. E eu vou ler para vocês por causa de quê. E a segunda, eu vou ler para vocês nas duas escrituras. Por que foi rejeitada a segunda casa? As 5 virgens loucas, que elas fecharam a porta para o Senhor. Eu e ele, nós chegamos na porta, ela estava com a porta fechada, entendeu? Povo evangélico, vigia, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Renuncia à vaidade. Essa cabeça dessa mulher toda maquiada é a vaidade, está no tempo evangélico que virou as costas para Deus, entendeu? Mas a mensagem de Jesus está sendo entregue para você. Renuncia à vaidade, renuncia. Jesus me mostrou a cabeça dessa mulher falando que o tempo dele está desse jeito. Por falta de quê? De conhecimento, né? Da palavra de Deus. Vou ler para vocês a parábola das 10 virgens. E sobre essa última que foi aceita. A última casa é um templo do Senhor. E essa como é que chama, meu Deus? Essa mulher que estava lá dentro é a glória a Deus. Essa mulher que estava lá dentro é justamente a religião que o Senhor aceitou, aquelas pessoas que não se contaminaram com as coisas desse mundo, entendeu? Preferiram o quê? Viver na luz da palavra de Deus do que se desviar. Agora eu vou ler para vocês Jesus, o caminho. Nesse versículo tem assim, Jesus, vocês já até conhecem, já até decoraram. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse desse jeito. Então, Jesus é o caminho. Nós temos que andar com o Senhor no estreito, entendeu? Foi esse caminho que Ele nos ensinou, nós caminhamos. É nesse caminho que nós temos que caminhar até chegar na portinha estreita para nós entrarmos. E bora para... soltei esse sonho, agora eu vou soltar a parábola das 10 virgens. E vou soltar também porque que esse primeiro templo foi rejeitado. Porque o segundo templo foi rejeitado. Por que esses templos foi rejeitado? Esses templos foi rejeitado. Um por causa de adoração, um por falta de adoração. E o outro por causa da vaidade. Bora pra cá. Vou ler as 10 virgens para vocês saberem porque que 2 templos, um foi aceito, outro foi deixado, ó. A parábola das 10 virgens. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Eu vou ler essa parábola para vocês do início, ó. Então o reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O que é? Virgens são templo do Senhor aqui na face da terra, esperando por ele. 5 estão preparadas, 5 não estão, ó. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas é as que estavam com a porta fechada. E as loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não tem azeite nem nelas, não conhece a palavra de Deus, e nem tampouco tem azeite nas vazias. Olha a diferença das prudentes. E tardando o esposo, torcalejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Os templos, agora eles se acordaram, agora eles estão vendo que Jesus está às portas. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque
as nossas lâmpadas se apagaram. Tem pessoas apagadas dentro da casa do Senhor, sem conhecimento nenhum. E porque está sem conhecimento, está pecando, entendeu? Mas as prudentes respondendo, dizendo, não seja caso que falte a nós e a vós. E diante comprai o que o vende, e compra para vós. E tardando, e tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo. Deixa eu botar mais pra cá, né? Chegou o esposo, cadê? Chegou o esposo. E as que estava preparada entraram com ele para as boldas e fechou-se a porta. As que estavam preparadas, elas entraram no reino do céu e fechou-se a porta. E as que não estão preparadas? Então chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre nós. Senhor, Senhor, abre nós. Esse aqui, as que foram deixadas para trás. As 5 virgens loucas. Vai chegar falando para o Senhor, 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 abre nós a porta. E olha o que ele vai dizer. E ele respondendo, disse, em verdade, vós digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas o Senhor deixou sinais da vinda dele. E nós estamos vendo que o Senhor está às portas. Entendeu? A mensagem do Senhor que veio para soltar para vocês, eu estou soltando, né? Ó, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Alerta, povo, renuncia à vaidade. Ó, glória a Deus. Vou ler para vocês aqui. Tem muitas pessoas que estão na casa de Deus, mas ainda não está caminhando com o Senhor. Está na casa do Senhor, mas não está caminhando. Vou ler para vocês agora. Tá aprendido. Ó, entrai pela porta estreita. Jesus está fazendo um convite para todas as pessoas. Sair do caminho largo e para o caminho estreito. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Você está vendo? Muitas pessoas entram por essa porta e caminham nesse caminho. Por isso que o Senhor convida para vocês sair dele. Ó, o versículo Mateus 7, o versículo 13 que eu li para vocês. Eu vou ler o 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. O caminho para vocês caminhar é o caminho estreito, para que vocês passem na porta estreita. E poucos há que encontram, você está vendo? Poucas pessoas renunciam a sua vida para poder caminhar com o Senhor. Mas é o que eu vou dizer a vocês, ó, nem todos que estão caminhando dentro da congregação vão entrar na porta do céu. Por causa de quê? Por causa do que está escrito, ó. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Por que o Senhor deixou isso escrito? Está falando dizendo os templos. Ó, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nós só entramos no reino do céu se nós fazemos a vontade de Deus, para que nós entremos no reino do céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Está na casa do Senhor fazendo as coisas, mas olha o que é que o Senhor falou. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai a vós de mim, vós que praticai a iniquidade. Entreguei para vocês, foi Mateus 7, versículo 13, o 14, o 21, o 22 e o 23. Bora para cá? Glória a Deus. Vou para o outro sonho agora, bora? Eu sonhei, glória a Deus, eu sonhei que eu estava trabalhando a parte de manhã. E eu trabalhei meu dia, eu saí para almoçar. Quando eu retornei, eu tinha perdido o horário. Tudo que eu perdi o horário do meu trabalho, eu já cheguei de tardezinha. Tudo que eu cheguei de tardezinha, glória a Deus. Tudo que eu cheguei de tardezinha do trabalho, né? Eu vou repetir novamente o sonho. Olha, vocês me perdoam, tá bom? Ó,
Ó, eu, eu tava trabalhando a parte de manhã. Meu dia eu fui almoçar. Quando eu voltei do, do almoço, já era de tardezinha. Eu fiz só o que? Eu fiz só. Eu fiz só é, colocar. É que eu tô escutando os passos. Eu fiz só experimentar a roupa que eu tava fazendo. Eu experimentei a roupa. Quando eu vi que deu certo, aí já era de tardezinha, passou pra noite. Quando chegou de noite, eu cheguei, né? Vinha de alguma congregação do Senhor, não sei de qual, vim de uma congregação do Senhor. No momento que eu vim da congregação do Senhor, no momento que eu vim da congregação do Senhor, glória a Deus. Aí, quando eu vim na congregação do Senhor, era um dia festivo, vinha atrás de mim, vinha carro, vinha moto. No momento que vinha carro, vinha moto atrás de mim, à minha frente apareceu um cavaleiro. E ele vinha voado no cavalo. Eu saí do meio, aí ele passou, esse dia era um dia festivo. E ele passou atrás de mim, vinha carro, era moto, era um dia festivo. E apareceu esse homem no cavalo, ele veio voado. Na hora que ele veio voado no cavalo, na hora que ele veio voado no cavalo, eu saí do meio. Aí quando eu olhei, ele já estava lá no chão brigando com um homem que vinha atrás de mim. E esse homem, ele estava no chão e o Senhor estava em cima dele guerreando. Ele estava defendendo a... Ele estava defendendo a cabeça, né? Estava defendendo a cabeça. Você me desculpa. Ele estava defendendo a cabeça e o Senhor estava guerreando com ele, né? E nesse momento que eu vi isso, glória a Deus, eu cheguei perto do Senhor, aí o Senhor saiu. Mas eu, nós fomos para um canto, lá ele sentou à mesa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, ele sentou à mesa, né, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, ele sentou à mesa e eu disse assim, não, tá muito perto, pode ele voltar para aquele canto onde ele guerreou. Aí eu coloquei ele em cima das minhas costas, trouxe ele, glória a Deus, trouxe ele e assentei ele numa pedra na frente da minha casa. Sentei ele numa pedra na frente da minha casa. E eu, na hora que eu sentei, né, como ele tinha bebido um pouquinho, né, na hora que ele guerreou com esse homem, que ele chegou, que eu cheguei e tirei lá, ele tinha bebido. Vou repetir o sonho da metade, tá bom? Olha, quando eu vinha no meio do meu beco, atrás de mim vinha carro, era moto, era um dia festivo. Tudo que vinha carro, moto atrás de mim, na minha frente apareceu um cavaleiro. E esse homem que veio no cavalo, né, ele veio voado. E eu saí do meu para ele passar. Quando eu saí do meu para ele passar, era um dia festivo. Mas quando eu saí do meu para ele passar, quando eu olhei, ele já estava lá no chão, guerreando com um homem que vinha atrás de mim. E na hora que ele estava lá guerreando com esse homem, né, ele estava no chão, ele estava em cima. O homem defendendo a cabeça e o Senhor estava em cima, né? Tudo que estava em cima, glória a Deus, tudo que estava em cima, eu cheguei perto do Senhor, aí nós viemos, saímos, chegamos no canto. No canto que nós chegamos, o Senhor se sentou e ele começou a beber. Tudo que ele bebeu, vocês me desculpem, tudo que ele bebeu, aí eu saí, eu cheguei e disse assim, eu vou, glória a Deus, vou pegar, não vou deixar ele aqui não, porque se eu deixar ele aqui, ele pode voltar para aquele canto onde ele guerreou. Coloquei ele nas minhas costas, trouxe ele, sentei ele em cima da pedra na frente da minha casa. E na hora que eu sentei, ele ferrasse, na hora que ele ferrasse esse ele vai cair, vai se machucar. E eu me sentei do lado dele. Na hora que eu me sentei do lado dele, aí eu me acordei. Agora eu vou falar para vocês, soltar para vocês vou soltar para vocês. Vocês me perdoem por eu ter soltado muito para poder o sonho, tá entendendo? Eu tô bem não, a garganta e os narizes, né? Mas tô fazendo, né? Ó. Apocalipse, sobre esse cavaleiro, né? Vou soltar em Apocalipse para vocês. Sobre esse cavaleiro e sobre... Tá aqui, ó. Apocalipse, e também vou soltar porque que o Senhor bebeu, ó. E o cavaleiro no cavalo branco, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco.
e o que está assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Você está vendo aquele homem que veio no cavalo? Era o Senhor. E julga e peleja com justiça. Vocês viram que ele guerreou por nós, né? Então, pela igreja dele. Então, assim. E agora eu vou soltar para vocês o que? Sobre por que o Senhor bebeu. Ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. A última ceia do Senhor foi aqui com os discípulos dele na face da terra. A última ceia do Senhor foi com os discípulos dele aqui na face da terra. Depois disso, o Senhor não tocou mais em ceia. E eu vou soltar para vocês agora. Porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Você está vendo? Que o Senhor disse que não ia mais beber. Não ia, a última ceia do Senhor foi com os 12 apóstolos aqui na face da terra. De lá para cá, o Senhor não ser mais, o Senhor vai ser agora. O Senhor vai tirar a igreja dele da terra, vai sentar nós à mesa e nós vamos cear com o Senhor. Por isso que o Senhor, o quê? Tomou do cálice. Ó, então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse, você está vendo? O Senhor bebeu. O Senhor bebeu o cálice. E havendo dado graça, disse, tomai e repartiste entre vós. Então, vai chegar agora, nós estamos tomando o vinho e bebendo, tomando o vinho e comendo do corpo do Senhor. Agora vai chegar o dia, nós fazemos tudo isso, tudo nós juntinhos, né? Com o nosso Senhor, nosso Salvador. Então, tomando o cálice, havendo dado graça, disse, tomai e repartiste entre vós. Porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Você está vendo? Está escrito. Está escrito que ele não ia mais beber do fruto da virgem, até que se cumprisse o reino do céu, até que ele tirasse o reino que ele estabeleceu aqui na face da terra. Por isso que eu digo a vocês, nós temos que ter vigilância, temos que estar preparados. O Senhor disse que não bebeu mais. Por isso que ele veio, batalhou por nós, e o Senhor fez o que? O Senhor veio, batalhou por nós, sentou à mesa e ceou conosco, entendeu? Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Sobre esse sonho, agora eu vou para o próximo sonho, tá bom? Ó, eu sonhei que eu tava, glória a Deus, eu sonhei que eu tava, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu sonhei que eu tava, era num canto, eu sei que eu tava num canto, e na minha frente apareceu várias espadas, elas se enfrentavam assim com a fúria medonha, um ódio medonho. Tudo que ela estava se enfrentando com ódio medonho, uma fúria medonha, né? Glória a Deus, glória a Deus. E era uma carreira de espada de um lado, uma carreira de espada do outro. Nesse momento que elas se enfrentavam com a fúria medonha, glória a Deus, glória a Deus. Em cada espada tinha um símbolo do seu país, em cada espada tinha um símbolo do seu país. E eu vi claramente o símbolo do Brasil, o símbolo dos Estados Unidos, na mesma carreira de espada e mesmo no meio, mesmo no centro. E tudo que eu vi isso, né? Essas visões dessas espadas elas se enfrentando com ódio medonho, uma fúria medonha, se alarmando para entrar, era um dia festivo. Se alarmando, ninguém me deu ouvido. Eu cheguei no meu filho, meu filho estava na festa, eu também falei com ele, também não me deu ouvido. E eu saí falando, e as pessoas não me deram ouvido. Glória a Deus, glória a Deus. E as pessoas não me deram ouvido. E eu me acordei, quando eu me acordei, eu me lembrei que o Senhor já tinha me mostrado em sonho. Ó, em sonho não, o Senhor já tinha, você me desculpa, viu? O Senhor já tinha me mostrado, nas nuvens, eu não tinha entendido. A Senhor me mostrou em sonho, eu soltei para vocês, soltei não, tô soltando. A batalha é muito forte no mundo espiritual. Isso aqui que está acontecendo é batalha no mundo espiritual. Mas a mensagem do Senhor para vocês está sendo entregue, né? Glória a Deus. Agora eu vou soltar a respeito desse sonho. Por causa dessas bandeiras, essas espadas, elas se enfrentando. Então, vocês veem que cada espada tinha o símbolo do seu país. Então, e o Brasil vai entrar em guerra. Eu vi claramente, o Brasil vai entrar em guerra. Mas a mensagem do Senhor para vocês está sendo entregue, né? Vou ler para vocês aqui em Apocalipse a respeito disso que vai acontecer, né? Sobre isso e sobre mais dois aí que vai acontecer. Você me perdoe. Você está vendo, ó? Tem hora que não quer nem sair a voz. Mas vambora, ó. Passado é um ai. O que é o passado um ai? Eu vou explicar para vocês na Sagrada Escritura o que é o primeiro ai. Eu não, quem vai explicar é o Senhor, porque o Senhor já deixou, ó. Passado é já um ai. Eis que
Depois disso, vem ainda 2 ai. O primeiro ai é o do arrebatamento, é o 6º selo sendo aberto. E ainda tem 2 ai. Os 2 ai que tem, eu vou mostrar para vocês nas Santas Escrituras. Primeiro vou ler para vocês aqui sobre esses outros. Vou ler para vocês aqui sobre o que vai acontecer após o primeiro, após o 6º selo sendo aberto, que vai ser o primeiro ai na face da terra. Um juízo muito grande sobre toda a terra. Ó, Jesus está voltando, povo, arrepende-te, volta para o Senhor. Ó, e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, este também beberá do vinho da ira de Deus. Você está vendo? Parei aqui, não li o versículo todo não. Esse segundo ai é isso aqui, que eu acabei de ler para vocês, a marca da besta. Faz igualmente Daniel, não aceita, entendeu? Para que vocês não percam a salvação de vocês. E bora para o primeiro ai. O primeiro, aí ainda tem 2 ai, né? Então, o primeiro vai ser o quê? A marca da besta. E o outro vai ser a perseguição aos cristãos. Aquelas pessoas que recusarem a receber, entendeu? Por quê? Porque Jesus já tinha visto, deixou só escrito para que vocês, né, saibam. Agora eu vou ler para vocês sobre o quê? Sobre o que eu estava falando com vocês, o primeiro ai. Olha como é que vai ser o primeiro ai, que é ser um juiz sobre a terra, ó. E havendo aberto o 6º selo, o 6º selo não abriu não, vai ser aberto agora no dia do arrebatamento, ó. E havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra, você está vendo? Esse aqui é o primeiro ai, um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cingilo, e a lua tornou-se como sangue. Esse aqui é o primeiro ai. E as estrelas do céu cairão sobre a terra. Esse aqui é o primeiro ai. Como quando a figueira lança de si os seus fígados, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se. Ó, você está vendo? As estrelas caindo do céu, abalada como se fosse por um vento forte, né? Então. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Você está vendo? E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Você está vendo? Todos os montes, todas as ilhas vão ser removidas do seu lugar. Isso aqui é o primeiro, é o primeiro ai, que vai vir um juízo sobre toda a face da terra. Por isso que eu digo a vocês, aceita Jesus. Vocês não aceitaram, aceitam. Vocês estão afastados de Jesus, volta. Vocês que estão caminhando no caminho, não no caminho estreito, sai do caminho largo, volta para o caminho estreito. Jesus é o caminho. E os reis da terra, os grandes, os tribunos e os ricos, e os tribunos e todos os poderosos, servos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas, dizendo: cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Quem poderá se livrar desse dia? O Senhor. Vem buscar a igreja dele na terra e vai ser aberto o 6º selo. Vem um grande juízo sobre a face da terra. Povo, arrepende-te, te volta para o Senhor. Jesus está voltando. Arrepende-te, volta para o Senhor. Jesus está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de conserto, é tempo de preparação. Ó, aqui tem dizendo assim, ó. E esconde nós do rosto daquele que está assentado sobre o trono. Eles estão vendo Jesus. Eles estão vendo Jesus. Você está vendo? Agora eu vou ler para vocês aqui em Apocalipse, como todo olho verá. Aqui eles estão se escondendo pedindo, se escondendo do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Então, eles estão vendo o Senhor, né? Ó, esse aqui foi Apocalipse o quê? Apocalipse 6, o versículo 12 até o versículo 17. Agora eu vou pro versículo, glória a Deus. Agora eu vou pro versículo 7. Apocalipse 1 e o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá,
até os mesmos que o transpassaram. Até aqueles que crucificaram o Senhor vão ver o Senhor agora no arrebatamento. A todas as tribos da terra e se levantarão sobre ele. Sim, ó, deixa eu repetir aqui, ó. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Se elas vão se lamentar por quê? Porque tiveram chance, tiveram oportunidade, desperdiçaram, entendeu? Mas permanece firme, porque lá no livro do Apocalipse, aquele que não se marcar, vocês vão receber a salvação, vocês vão receber a salvação de vocês, se vocês não receberem o sistema desse mundo, porque o sistema vai ser imposto para todos. Os que colher, perdeu a salvação, os que não colherem, então, vão ganhar a salvação, porque Jesus, né, vai vir para esse mundo para reinar. Os que permanecerem firmes, né, serão salvos. Não se marcou a marca da besta. Lê a passagem de Daniel e lê a passagem de Mesaque e Abdenego. Foi o que? 4 pessoas, né? Com Daniel. 4 pessoas tentadas. As mesmas tentações que o povo vai passar após o arrebatamento. Não se entrega. Faz igual Daniel. Daniel orou, Daniel se consagrou e resistiu isso. E ele foi jogado nas covas dos leões. Por isso que eu digo a vocês, ora, vigia. Agora eu vou ler para vocês sobre o quê? Todos nós precisamos confessar o Senhor com a boca, com os lábios. Deixa eu procurar aqui para me soltar para vocês. É Lucas. Tá aqui, ó. Lucas. Não foi Lucas 11? Não, onde é que tá mesmo? Ah, tá. É Lucas 8 e Lucas 9. Vocês precisam confessar o Senhor. E digo vós que todo aquele que me confessar, ó, diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se tu confessar que Jesus como suficiente salvador da tua vida, se tu colher o sacrifício que ele fez por ti na cruz do Calvário. E se negar o Senhor aqui na terra, quando tu estiver perante ele também, tu vai ser negado. E não está escrito com o nome no livro da vida. Tu coloca o teu nome escrito no livro da vida quando tu aceita o sacrifício que Cristo fez por ti na cruz do Calvário. Ó, mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Se tu negar, tu pode ter certeza, né? Que vai ser negado perante ti também, né? Agora eu vou ler para vocês. As pessoas que não estão inscritas com o nome escrito no livro da vida. Não perde tempo. Coloca o teu nome escrito no livro do Cordeiro, que foi ele que nos deu a nossa salvação. Confessa Jesus com a boca. Eu vou passar para essa parte para vocês, tá bom? Ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por que eu li isso aqui? Porque aquelas pessoas não confessaram o Senhor. Vocês precisam confessar. Vocês têm chance, vocês têm oportunidade. Enquanto está aqui na terra. Não joga fora, Jesus te concedeu. Agarra com unhas e dentes, não perde. E vou para confessar agora Jesus. Bora? Tá aqui, ó. Quem confessar Jesus com a boca, ó. A saber, se Romanos 10, o versículo 9 e o versículo 10. A saber, se com a boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Se tu confessar Jesus com a boca aqui na terra, tu viu? Tu tem que confessar perante os homens. E aqui tá dizendo que tu tem que confessar com a boca, ó, perante os homens, né, então. Mas, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Se tu confessar o Senhor como suficiente salvador da tua vida, né? Entreguei Romanos 10, o versículo 9 e o versículo 10 para você, que precisamos confessar para que as pessoas não coloquem o nome lá, né? Quando Jesus procurar o nome, teu nome esteja no livro do sacrifício que Cristo concedeu por ti na cruz do Calvário. Jesus não morreu por mim, Jesus não morreu por você, pois então, para nos comprar, para nos estar com ele, pois então, é isso que nós devemos fazer, né? Ah, deixa eu ler aqui, é sobre esse sonho, né? Porque eu falei para vocês,
que eu ia ler, eu li só um. Sobre esse, tem falando sobre os dois últimos, dos dois últimos ai, né? Eu vou ler para vocês agora novamente, eu vou repetir esse versículo, ó. Se alguém, esse aqui são os ai que vai acontecer sobre a face da terra, ó. Vou ler primeiro o que? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. O que é o primeiro ai? É isso aqui que eu vou ler para vocês, ó. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como areia do mar, para juntar em batalha. Você está vendo? O inimigo ele vai sair a enganar as nações. Agora, com a marca da besta. É o que eu vou ler para vocês agora. O que eu tô lendo para vocês é o que vai acontecer após o arrebatamento, após ser aberto o primeiro, após vir o primeiro sobre a face da terra. Ó, e seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Entreguei para vocês, né? Deixa eu ler aqui para o restante. Que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Essas pessoas que se marcaram com a besta, elas vão ser atormentadas diante dos anjos e diante do Cordeiro para todo sempre. Por quê? Porque foi o inimigo que acusou vocês, foi o inimigo que colocou a artimanha e acabou então cedendo, né? Por isso que eu digo a vocês, permaneceis firmes com o Senhor, não deixa. Vocês pertencem ao Deus de Israel. O inimigo não tem poder sobre vocês, não. Todos nós pertencemos ao Deus de Israel. Ele é nosso Pai, ele é nossa vida, ele é nossa fonte de resistência, entendeu? É ele, tudo vem dele. Tudo vem dele. Eu amo o Deus de Israel, o Deus da nossa salvação. O Deus que nos provém de tudo. Tudo é o nosso Deus, grandioso, grandioso. Eu amo o Deus de Israel. Eu amo Jesus Cristo de Nazaré, o meu Salvador, que morreu por mim, por ti na cruz do Calvário. Não perde tempo. Aceita o sacrifício que Cristo fez por ti na cruz do Calvário. Não joga fora a oportunidade que Jesus te deu. Fui.